Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais, digamos, complicadas da Bíblia, Gênesis 27. É uma daquelas passagens que deixam a gente um pouco desconfortável, sabe? Porque ela nos força a encarar uma pergunta bem difícil. Como é que o plano de Deus avança no meio de tanta confusão e erro humano? E o nosso foco hoje é justamente essa tensão. Como que algo tão central como a bênção patriarcal foi passado adiante através de um engano, de uma mentira tão clara? É como se a história estivesse nos mostrando na prática essa ideia de uma soberania que consegue escrever certo mesmo usando as linhas tortas das nossas ações. Vamos investigar isso juntos. Para a gente organizar essa análise, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, um resumo do drama todo. Depois, vamos ouvir o que grandes pensadores da história disseram sobre esse capítulo. Em seguida, vamos olhar para alguns detalhes do texto que são cruciais. Aí, exploramos 4 formas diferentes de interpretar a história e, por fim, a gente vê qual é o convite que ela nos faz hoje. Então vamos começar com uma visão geral do que aconteceu. Gênesis 27 se desenrola como um verdadeiro drama familiar, cheio de intriga, favoritismo e consequências que duraram por gerações. A trama é bem direta, né? De um lado, temos Isaac, que está ignorando uma orientação divina clara para seguir a sua preferência pessoal. Do outro, Rebeca, que decide ajudar a Deus e resolve tudo do seu próprio jeito. E no meio disso tudo, Jacó, que aceita e executa a mentira. O ponto mais importante aqui é o seguinte: a Bíblia está contando o que aconteceu, mas de forma alguma está aprovando um método. A grande lição é que a promessa de Deus se cumpre apesar da nossa bagunça e não por causa dela. Certo. Agora, vamos dar uma olhada em como essa passagem tão difícil foi interpretada ao longo da história por algumas das mentes teológicas mais brilhantes. Vamos começar lá atrás, com Agostinho de Hipona, no século IV. Ele olhou para essa confusão toda e conseguiu enxergar algo fundamental sobre o jeito de Deus agir no mundo. E essa frase dele resume tudo perfeitamente. Para Agostinho, a história não é sobre Jacó ser bom o suficiente para merecer a bênção. Pelo contrário, é sobre a graça de Deus que o escolheu. A promessa se cumpre apesar do pecado, o que só prova que ela nunca dependeu da perfeição de ninguém. Dando um salto no tempo, vamos para a Reforma Protestante. João Calvino oferece uma perspectiva bem direta, que distingue claramente os fins de Deus dos meios humanos. Calvino aqui é muito pragmático. Sim, Deus havia escolhido Jacó, isso era fato, mas isso não torna um engano de Rebeca e Jacó aceitável. A soberania de Deus não é uma desculpa para o nosso pecado. Ele governa sobre as nossas ações, mesmo as erradas, sem ser o autor delas. É uma distinção fundamental. E por fim, vamos juntar 2 grandes pregadores, Spurgeon e Wesley. Eles focam mais nas falhas de caráter dos personagens, oferecendo uma análise, digamos, mais pastoral sobre a nossa fragilidade. E o que eu acho interessante é como as visões deles se completam. Spurgeon aponta para a teimosia espiritual de Isaac, que o deixou cego para a vontade de Deus. Enquanto isso, Wesley foca na ansiedade de Rebeca. Ela tinha fé na promessa, claro que tinha, mas não teve paciência para esperar o tempo de Deus, e com isso acabou criando um problema ainda maior. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais. Existem alguns detalhes no texto que são fáceis de passar batido, mas que revelam muito sobre a mentalidade e a cultura daquela época. Uma pergunta que sempre aparece é: por que Isaac simplesmente não retirou a bênção de Jacó e a deu para Esaú? A resposta para isso está no peso que as palavras tinham naquele contexto. Uma bênção proferida era como um contrato assinado e selado. Tinha um peso legal e espiritual imenso. Era vista como um ato que colocava em movimento um destino. Não era algo que se pudesse simplesmente desfazer ou cancelar. Era para valer. O texto está cheio de pequenos detalhes que, na verdade, são grandes pistas. A obsessão de Isaac pela tal comida saborosa revela uma espiritualidade que estava dependendo mais dos sentidos do que do discernimento. O disfarce com pele de cabrito, só funcionou porque, no fundo, Isaac queria ser convencido. E o choro de Esaú é o choro da perda, da frustração, não de um arrependimento que transforma a pessoa. Com toda essa complexidade na mesa, como a gente pode organizar o nosso entendimento dessa passagem? Bom, aqui estão 4 lentes de leitura que nos ajudam a focar em diferentes aspectos da história. A gente pode ler Gênesis 27 com uma lente teológica, focando na graça soberana de Deus. Ou com uma lente moral, que condena as ações de todo mundo ali. Uma lente psicológica vai revelar os estragos que o favoritismo dos pais causa.
E, finalmente, uma lente pastoral nos traz conforto, mostrando que o plano de Deus não é frustrado pelas nossas falhas. Chegamos então à aplicação pessoal. O que essa história antiga, cheia de gente falha, tem a nos dizer hoje? Essa passagem funciona quase como um espelho. Ela nos confronta com a nossa própria tendência de agir por ansiedade, de tentar controlar os resultados, de usar a nossa astúcia onde deveríamos simplesmente confiar na fidelidade de Deus. A fé apressada de Rebeca é um grande alerta para todos nós. E aqui a gente chega ao ponto central de tudo. Entender a soberania de Deus não é uma licença para não fazer nada, ou, pior ainda, para justificar os nossos erros. Muito pelo contrário. É o que deveria nos dar paz. Se Deus realmente está no controle, então nós podemos parar de tentar manipular tudo ao nosso redor. Podemos, finalmente, descansar. E assim, a análise dessa história nos deixa com uma pergunta para reflexão. Sabe o que falta em todo o capítulo de Gênesis 27? Paz, descanso. Cada personagem está se esforçando, manipulando, agindo por medo, por preferência. A pergunta final que fica é: onde nós depositamos a nossa confiança para encontrar o descanso que eles não conseguiram? Na nossa própria capacidade de resolver as coisas ou na fidelidade daquele que sempre cumpre o que promete?